Você está estudando para a segunda fase do exame de ordem em direito empresarial, mas está se sentindo meio perdido? Cara, então você precisa acompanhar essa série que eu preparei especialmente para você. Esse é o segundo vídeo da série, você perdeu o primeiro. Segue aqui nos cards com os 10 temas mais cobrados no histórico do exame de ordem da OAB em segunda fase do período FGV, na sequência daquilo que comumente se estuda nos preparatórios em geral. Então, cola comigo e se liga no vídeo. Solta a vinheta. Fala galera, Giovanni Magalhães, o seu professor de Direito Empresarial por aqui. Bem-vindos ao meu canal, o canal que vai fazer você gostar ainda mais de Direito Empresarial. E se você não gosta, esse canal foi pensado para tirar o teu trauma. Sabe por quê? Para quem é caveira, missão dada é missão cumprida. Você está assistindo comigo a série Top 10 OAB segunda fase, série montada naquilo que se costuma estudar na sequência de conteúdo dos preparatórios em geral. Esse é o segundo vídeo. A propósito, aí os meus livros direcionados para você que está fazendo, que vai fazer, que pretende fazer segunda fase de direito empresarial. Se você perdeu o primeiro vídeo, aqui em cima nos cards você pode assistir essa série desde o início, beleza? Nesse vídeo de hoje eu quero tratar com você sobre o estabelecimento empresarial e o contrato de trespasse. Meu caro, minha cara, eu quero ver com você apenas e tão somente aquele conteúdo necessário para a segunda fase do exame de ordem, temas que já apareceram e que podem retornar para a sua prova, fechado? Então vai ser um vídeo direcionado, com conteúdo direcionado e aprofundado para quem pretende fazer segunda fase de direito empresarial. É um tema muito recorrente e eu quero ver então vocês aqui comigo, beleza? Show de bola? Bom, primeira coisa, em todo e qualquer estudo direcionado para a segunda fase da OAB é você perceber a referência legal. Você precisa saber sobre estabelecimento empresarial e o contrato de trespasse. Você vai ver nos artigos 1142 a 1149 do Código Civil, tá? Repetindo, 1142 a 1149 do Código Civil. É aí onde você vai ver todo o conteúdo necessário sobre estabelecimento empresarial para nossa prova. Primeira coisa importante é a gente compreender juridicamente o que se deve entender como sendo o estabelecimento empresarial. E cara, para você perceber o que é, você primeiro precisa perceber o que não é estabelecimento empresarial. Como a gente estava vendo no slide, estabelecimento empresarial não é uma pessoa jurídica. Por quê? Quem vai definir o que é pessoa jurídica ou não é o artigo 44 do Código Civil, que nos apresenta um rol taxativo das chamadas pessoas jurídicas de direito privado. E nesse rol você não encontra estabelecimento empresarial, ou seja, estabelecimento empresarial não é uma pessoa jurídica. E não obstante, aqueles que se dediquem ao direito tributário possam perceber, né, que em legislações tributárias como a do IPI na esfera federal, a do ICMS na esfera estadual, os vários estabelecimentos empresariais são tratados como pessoa jurídica autônoma. E se é algo que interessa à esfera tributária, isso pode interessar para quem vai fazer segunda fase de direito tributário. Não vamos ter preocupação aqui com isso. O nosso papo não é pessoa jurídica e ponto final. Além disso, estabelecimento empresarial não pode se confundir com ponto empresarial. Não dá para fazer a confusão. São figuras juridicamente distintas. O ponto empresarial é o local, é o endereço que o empresário vai se utilizar para, naquele local, constituir o seu estabelecimento empresarial. A noção de estabelecimento é uma noção mais ampla. É aquele endereço, é aquele imóvel, é aquele ponto, com tudo ali dentro funcionando para o mercado. Afinal de contas, é o que a gente tem no artigo 1142 do Código Civil. Se pegar, você vai ver. A base do conceito de estabelecimento empresarial é o que? Considera-se estabelecimento o conjunto de bens organizados pelo empresário ou por sociedade empresária para o exercício da empresa, ou seja, todos aqueles bens corpóreos e ou incorpóreos que são essenciais para que o empresário possa exercer sua atividade. À medida em que ele os organiza, ele vai fazer parte da noção jurídica de estabelecimento empresarial. Pegue, por exemplo, um empresário do setor de transportes.
uma transportadora. Meu caro, é estabelecimento não só o escritório onde está lá o cara fechando o frete. É estabelecimento não só o galpão onde se guardam os veículos componentes da frota daquela transportadora. É estabelecimento também cada um desses veículos, inclusive funcionando, trafegando ali, fazendo as entregas, os fretes, os deliveries. Por quê? Estabelecimento é o conjunto de bens organizados pelo empresário para o exercício da empresa. Bom, dito isso, é importante a gente saber ainda sobre o estabelecimento, classificação quanto à organização empresarial. A lei nos apresenta uma classificação extremamente relevante que a gente precisa compreender e que pode nos ajudar em raciocínios jurídicos para as questões subjetivas. Veja que quanto à organização empresarial, a gente pode falar em estabelecimento principal de um lado e estabelecimento secundário de outro. Estabelecimento principal no singular, porque o empresário vai ter sempre um único estabelecimento que funcionará como principal. Verbo para o estabelecimento principal é o verbo deve. Estabelecimento principal, o empresário deve ter, conhecido normalmente como a sede da empresa ou a matriz da empresa. E por que eu digo que o empresário deve ter? Se você pegar o artigo 968 do Código Civil, você vai ver lá no artigo 968 do Código Civil que um dos requisitos para que o empresário possa conseguir o seu registro perante a junta comercial é ele fazer a indicação da sede da empresa, do local do estabelecimento principal. Então, todo empresário deve ter um estabelecimento principal. Agora, à medida que o empreendimento cresce, chega o empresário muitas vezes a necessidade de ele tomar uma decisão. Qual? Criar um novo empreendimento ou simplesmente constituir um estabelecimento secundário. Estabelecimento secundário, o verbo agora é pode. O empresário pode ter um ou mais de um ou até mesmo nenhum, por isso no plural, que pode ser estabelecimento secundário do tipo filial ou do tipo sucursal, como a lei nos mostra lá no artigo 69. Para sua prova, a ideia é essa. Estabelecimento principal sou obrigado a ter. Artigo 968, inciso 4. Estabelecimentos secundários pode ser chamado de filial, eu posso constituir na forma do artigo 969 do Código Civil. Fechado? Bom, falado sobre isso, é importante ainda a gente perceber a questão do foro competente para as questões falimentares. Isso porque, se você pegar o artigo 3º da Lei 11.101, ele vai dizer que o foro competente para decretar a falência, para conceder a recuperação judicial, para homologar a extrajudicial, é o foro do principal estabelecimento do devedor. Importante, cara. Esse foro do principal estabelecimento não necessariamente terá que ver com o conceito de estabelecimento principal que a gente acabou de ver agora. Não necessariamente. O estabelecimento principal, do ponto de vista falimentar, como nos diz o STJ, é aquele principal estabelecimento do ponto de vista econômico. É aquele principal estabelecimento de onde vão decorrer os maiores volumes de negócios para aquele empresário que vai ser declarado falido ou que está pleiteando a recuperação. No caso concreto, pode até vir a ser uma filial. Tá? Então, a noção de principal estabelecimento da Lei 11.101 é diferente da noção de estabelecimento principal que a gente tem no Código Civil. É muito importante você ficar ligado nisso. Tá? Dito isso, outro ponto importante para você estudar: requisitos de validade e eficácia do contrato de trespasse. A questão da validade jurídica você vai ver aonde? No artigo 1144 do Código Civil. Se você pegar aí para me acompanhar, você vai ver que o artigo 1144 estabelece que o contrato de trespasse ele precisa vir a ser registrado no órgão competente, além de publicado na imprensa oficial. Órgão competente aqui seria quem? A gente imaginar que o estabelecimento empresarial, que o trespasse ele vai acontecer, né, entre dois empresários, então o registro do órgão competente seria o registro na junta comercial. E além disso, a publicação na imprensa oficial, da qual o alienante tem a sua sede. Imprensa oficial aqui, regra geral, é do Estado, a não ser se a sede estiver no Distrito Federal, onde passaria para a imprensa oficial da União.
Agora, note bem aí no nosso esquema. Nosso esquema está aí, ó, registro E, é cumulado. Isso é importante para você não confundir com a eficácia que a gente vai ver já já no 1145. Eu preciso do registro e cumulativamente da publicação na imprensa oficial. Porém, se o meu empresário alienante do caso concreto ele for um empresário ME ou EPP, haverá aqui a dispensa de publicação, na forma do que estabelece artigo 71 da Lei Complementar 123. Ou seja, o fulaninho de tal vai fazer a venda do estabelecimento empresarial, sendo ele um empresário normal, sem estar enquadrado como um ME ou como EPP, ele precisa fazer o registro e a publicação na imprensa oficial para assegurar a validade jurídica a esse negócio. Agora, sendo ele um empresário ME, ele estará dispensado da publicação, apenas aí sendo necessária a realização do registro. Já a eficácia, ou seja, para que essa relação jurídica, o contrato de trespasse, ele venha a surtir efeitos perante terceiros. Como é que fica? 2 requisitos também. Só que olha agora, a partícula aqui agora é ou. São requisitos alternativos, não são requisitos cumulativos. E nossa, como é comum essa pegadinha acontecer em prova, notadamente em provas de primeira fase. Mas tudo bem que esse vídeo está sendo direcionado para a prova de segunda, mas vale a pena fazer esse registro. Muito comum essa troca aí pelas bancas examinadoras, tá? Para a eficácia, a partícula é ou. Eu preciso que o alienante tenha a prova contábil de que tem bens suficientes para solver o seu passivo, ou se essa prova contábil não existir, a gente vai precisar da concordância tácita ou expressa dos credores do alienante, sendo essa concordância avaliada a partir de uma notificação, dando aos credores prazo de 30 dias para se manifestarem. Se algum dos credores manifestar oposição, aí a gente vai ter que ver. O crédito daquele credor já está vencido ou é vencendo? Se ele está vencido, ele precisa ser pago. Se é um crédito vencendo, será necessário o estabelecimento aí de garantias específicas para esse credor. Beleza? Então, se liga. A validade é para o trespasse existir, gerando efeito ali entre as partes, digamos assim, para gerar efeitos perante terceiros, né, para produzir efeitos em geral no mundo jurídico. Eu preciso me ocupar também do artigo 1145 do Código Civil. Sobre isso, uma outra observação importante. Qual? Se você realizar um trespasse e não respeitar o artigo 1145 do Código Civil, isso vai trazer 2 repercussões importantes lá no processo de falência. Primeiro, o desrespeito do artigo 1145 do Código Civil é motivo por si só do pedido e decretação de falência do empresário alienante. Ou seja, se o empresário realiza estabelecimento empresarial, mas não se atenta ao artigo 1145 do Código Civil, só por esse fato o credor pode vir a requerer a falência do empresário alienante. A realização do trespasse em desobediência ao artigo 1145 do Código Civil é uma das questões fáticas que vão dar ensejo ao ajuizamento da ação revocatória, porque a Lei 11.101, lá no artigo 129, inciso 6, entende que o trespasse irregular ele é um ato fraudulento e, portanto, passível de ser atacado através da ação revocatória, a medida judicial que vai declarar, que pelo menos visa, né, declarar a ineficácia dos atos perante a massa falida daquele determinado processo. Então, fica esperto com isso. Vale a pena você fazer esse link do artigo 1145 com o artigo 94, inciso 3, a linha C, e com o artigo 129, inciso 6, ambos aí da Lei 11.101. Show de bola? Então, cara, se liga. O que é o contrato de trespasses que a gente está examinando aqui agora? O contrato de trespasse é o contrato de alienação em qualquer uma de suas modalidades de estabelecimentos empresariais. Veja, a gente pode colocar no bolo do contrato de trespasse tanto a compra e venda quanto o arrendamento, como ainda o usufruto que tenha por objeto estabelecimentos empresariais. Vale dizer,
Eu sou empresário no segmento de mercado e tenho um estabelecimento empresarial em determinado local. Não quero mais atuar empresarialmente ali. E você vê naquele local uma alternativa importante. Entre nós, a gente pode realizar o contrato de traspasse. Né? Quem já não viu aquele restaurante de sua preferência, aquele ambiente que você costuma ir com frequência, num belo dia você chega lá, tá fechado, com a placa na porta, passa o ponto. Aquilo ali é a representação fática da realização ou da chamada de alguém para a realização de um contrato de trespasse, cujo contrato, para surtir efeitos, precisa atender a esses requisitos que nós examinamos agora há pouco. E visto tais requisitos, vale a pena agora a gente olhar para os efeitos jurídicos que decorrem do contrato de trespasse. Meus amigos, 4 efeitos jurídicos importantes aqui. Primeiro, a questão da sucessão empresarial. Imagina o seguinte, imagina que eu sou titular de estabelecimento empresarial e eu vou vender o meu estabelecimento empresarial para você. Só, bicho, que na exploração daquele meu estabelecimento empresarial, imagina que eu contraí determinados débitos, alguns deles já vencidos, outros a vencer. Como é que fica a situação do credor à medida em que eu transferi o estabelecimento para você? Ele vai ter que cobrar de quem? De mim? Fui eu que assinei o débito? Ou de você, o novo dono da bodega? Resposta para isso? Artigo 1146 do Código Civil. O que ele vai te dizer? Ele vai te dizer exatamente o seguinte, que o adquirente responde por todos os débitos contraídos pelo alienante, ou seja, você, o dono da bodega, vai assumir aquele débito que eu assinei. Para tanto, é preciso que esse débito esteja regularmente contabilizado. Esse regularmente contabilizado pode ser atendido pela doutrina de 2 formas. Ou, de fato, ele aparecer na contabilidade, na escrituração empresarial do alienante, ou haver expressa menção a esse débito no próprio contrato de trespasse. A ideia, portanto, é que o adquirente não seja pego de surpresa. Então, de uma forma ou de outra, eu vou ter o débito regularmente contabilizado. Estando regularmente contabilizado, portanto, o débito que era meu passa a ser seu. Nesse caso, não vai acontecer a sucessão empresarial. Importante, estou falando aqui dos débitos meramente empresariais, tá? Débitos trabalhistas é problema da segunda fase de direito do trabalho, débitos tributários é problema da segunda fase de direito tributário, não aqui. Para que o débito passe para você, ele deve estar devidamente contabilizado. Se não tiver, responsabilidade minha. E aí, para garantir o credor, que é ser previsto no terceiro de boa-fé, o artigo 1146 ele termina estabelecendo um prazo de responsabilidade solidária, ou seja, o credor pode cobrar de mim e de você. E prazo é esse? De 1 ano. Aí a gente vai ter que ver se o débito já está vencido ou vencendo. Se ele está vencido, esse prazo de 1 ano é contado da data da formalização do trespasse, data da publicação da imprensa oficial, ou, se não tiver a publicação, porque MO é PP, da data do registro, não é da formalização. Se o débito estiver vencendo, da data do vencimento dele, vai ter prazo de responsabilidade solidária de 1 ano. Passado esse prazo, só se cobra de quem? Do empresário adquirente. Show de bola? Segundo, proibição de concorrência. Cara, o exemplo agora é o seguinte. Imagine que você está diante de um empresário que tem na sua organização empresarial 4 estabelecimentos. Um em cada canto da cidade. 4 estabelecimentos. E esse cara ele quer trespassar um único estabelecimento. Como ele vai trespassar esse único estabelecimento? A questão que fica é, vendi para você os 3 estabelecimentos que eu tinha anteriormente. Eu vou poder continuar a explorá-los? Vou ter que parar? Como é que fica isso? Resposta para isso, artigo 1147 do Código Civil. Tudo começa onde? Pacta sunt servanda. Aquilo que tiver estabelecido no contrato deve ser seguido pelo alienante e pelo adquirente. Bom, se o contrato for silente, aí a gente usa a norma da lei. Estabelece o quê? A necessidade de 5 anos sem concorrência aí por parte do empresário alienante. O empresário alienante ele não pode concorrer com o empresário adquirente pelo prazo de 5 anos. Esse prazo ele pode ser aumentado, esse prazo ele pode ser reduzido e ele pode ser até zerado.
desde que haja expressa previsão no contrato de trespasse. Próximo, subrogação contratual. O que é isso? Imagina que para a exploração do estabelecimento empresarial, eu, alienante, tenha feito uma série de contratos. Contratos, alguns deles de caráter pessoal, como o contrato de locação, por exemplo, e contratos, alguns deles de caráter impessoal, como o contrato de prestação de serviços. E que eu preciso saber aqui, qual é a preocupação? Feito o estabelecimento para você, o que vai ser feito com esses contratos em vigor? Eles se mantêm ou eles serão cancelados? O artigo 1148 apresenta a resposta para nós, dizendo que haverá subrogação contratual, vale dizer, aquele contrato que eu assinei passará a ser cumprido perante você, se não houver obrigação de caráter pessoal. Ou seja, contratos impessoais subrogam-se, são transferidos. Contratos pessoais não se subrogam, não se transferem em regra geral. E eu digo regra geral porque eu posso no contrato expor diferente daquilo que eu tenho previsto na lei ou na doutrina. Ou seja, meus amigos, a ideia é essa. Se o contrato ele tem caráter pessoal, ele regra geral não subroga. Se ele é impessoal, ele regra geral vai subrogar. E o que vai ser a exceção aqui? O pacta subservando. Porém, o artigo 1148 vai mostrar que há um direito para o terceiro contratante na hipótese de subrogação contratual. O terceiro contratante ele pode, num prazo de 90 dias, e desde que ele tenha justa causa, pedir o cancelamento do contrato objeto da subrogação. E se ele pede esse cancelamento dentro desse prazo de 90 dias, sobre ele, terceiro contratante, não recairá nenhum tipo de ônus. O eventual ônus contratual daí, a eventual cláusula penal aí que o adquirente ache que tenha direito, ele deve recobrar do alienante e não desse terceiro contratante, beleza? Por final, a gente ainda tem a cessão de crédito. Vale dizer, créditos que o empresário alienante concedeu e que não recebeu ainda, por ocasião do trespasse, passam a ser de titularidade do adquirente. E aí o que ocorre? O devedor lá tem que pagar ao adquirente, mas se ele paga ao credor primitivo, que assume a condição de credor putativo de boa-fé, esse pagamento exonera ele de obrigação e os dois, alienante e adquirente, partes do contrato de trespasse, que vão se virar na via da ação regressiva para ver com quem que fica a história desse crédito. Por final, é importante ainda uma observação aqui. Como a gente viu, a realização do contrato de trespasse, ele impõe como um de seus efeitos a sucessão empresarial. Mas esse efeito ele não repercute nem no âmbito dos processos de recuperação judicial, nem no âmbito dos processos de falência. Ou seja, se no leilão judicial de um processo de falência ou de um processo de recuperação houver a aquisição do estabelecimento do empresário falido em recuperação, ocorreu um trespasse, neste caso não haverá a sucessão empresarial, nem mesmo se existir aí os débitos regularmente contabilizados. Por final, importante também, o prazo da proibição de concorrência é o prazo do contrato, no caso aí do arrendamento e do usufruto. Fechado? Bom, meus amigos, então isso é o que a gente tem aí de importante em matéria de contrato de trespasse, pensando na sua segunda fase da OAB em direito empresarial. Fechou? Vamos agora ver como essa questão já apareceu no exame de ordem? Vem comigo então, olha só. Eu estou trazendo para você a questão do 24º exame unificado. Olha o que ela diz para a gente. No contrato de trespasse do estabelecimento empresarial celebrado pela sociedade Passatempo Materiais Esportivos LTDA, com o empresário individual Mário Couto, constou em anexo termo de cessão de crédito referentes ao estabelecimento que atinge 18 devedores da sociedade trespassante. Então entenda o caso concreto. Contrato de trespasse, alienante, sociedade Passatempo Materiais Esportivos Limitada, adquirente, o empresário individual Mário Couto. E no contrato de trespasse, um termo de cessão de créditos relacionando aí a 18 devedores da sociedade trespassante. Sobre a hipótese, responda os itens a seguir. Letra A. Qual a providência a ser tomada
para que a cessão dos créditos produza efeito em relação aos respectivos devedores. Bom, meus amigos, a gente precisa fazer a formalização aí do contrato de traspasse, atendendo ali as regras, né, do artigo 1144 e 1145 do Código Civil. Notadamente, o 1144 vai te mostrar o quê? A necessidade de registro na junta e de publicação na imprensa oficial. O 1145 a necessidade do alienante ter a prova contábil de que vai ter patrimônio para pagar todo o seu passivo ou obter a concordância expressa ou tácita a partir de uma notificação. Desde que haja a formalização do contrato de traspasse, essa cessão de créditos ela vai produzir efeito perante os devedores, à luz inclusive do artigo 1149 do Código Civil. Letra B. Se algum dos devedores da sociedade Passatempo Materiais Esportivos Limitada pagar a essa sociedade e não ao cessionário, tal pagamento será válido, de novo, à luz do artigo 1149 do Código Civil. Se o pagamento tiver sido feito de boa fé, sim, o pagamento vai ser válido e vai exonerar o devedor aí das suas obrigações, ficando a sociedade Passatempo Materiais Esportivos e Mário Couto discutindo na via do regresso sobre como isso vai funcionar. Tranquilo? No vídeo de hoje nós vimos aqui os principais aspectos relacionados ao tema estabelecimento empresarial e contrato de traspasse direcionado para a segunda fase do exame de ordem. Na essência, a gente compreendeu a noção jurídica de estabelecimento empresarial, vimos a classificação de estabelecimento empresarial em principal e secundário, examinamos os requisitos para validade e eficácia e os efeitos jurídicos relacionados ao contrato de traspasse. E no final, eu ainda respondi com você uma questão do histórico do exame de ordem. Show de bola? Gostou? Entendeu tudo direitinho? Então, dá aquela força pro canal agora, se inscreve no canal, dá um like aí, e se ficou com qualquer dúvida, tem alguma sugestão, manda aí nos comentários pra gente ir dialogando, fechado? A propósito, se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre direito empresarial, para sua prova da OAB, para sua prova de concurso público, para sua advocacia ou até mesmo para sua prova da faculdade, cara, se inscreve no canal, tô pedindo de novo, hein? Dá o like, ativa o sininho das notificações e além disso, me segue nas minhas redes sociais, elas estão aí na descrição do vídeo, em especial no meu canal do Telegram. Lá no canal do Telegram, você vai ser notificado pessoalmente por mim toda vez que houver vídeo novo aqui no canal ou nas minhas redes sociais. Além disso, a gente vai fazer ao longo aí do tempo uma série de promoções, além de conteúdos exclusivos para quem participa do nosso canal. E se você tiver alguma dúvida sobre esse vídeo, se você tiver alguma sugestão para dar para o canal de temas para a gente estar trazendo aqui, joga também aí nos comentários. Pode postar logo aí abaixo que a gente vai conversando. Esse é o canal Giovanni Magalhães, o canal que vai te deixar caveira no direito empresarial. Você perdeu o primeiro vídeo, aqui em cima nos cards você pode assistir essa série desde o início, beleza? No foro com a noção de principal estabelecimento, eu preciso